Oi, pessoal! Estamos de volta em 2026 com o nosso primeiro episódio do podcast Imagem Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre se sentir bem por dentro e por fora. Aproveita e já se inscreve no nosso canal Imagem Essência Podcast. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt. E gostaria primeiramente de agradecer ao nosso patrocinador, a Blink, que tem sempre óculos estilosos para todas as ocasiões. E para começar, hoje a gente tem uma convidada super especial que vai falar pra gente um enfoque diferente da dermatologia. Um enfoque da dermatologia muito além dos procedimentos estéticos. Bem-vinda, doutora Camila Arana. Bom dia, menina. Bem-vinda, obrigada pelo convite de estar aqui com a gente hoje. Estamos muito felizes com a sua participação. Saiu, né, Carol? Depois de... Demorou, mas saiu. A gente já estava com esse episódio marcado e a gente desmarcou, mas agora já começamos com o pé direito, né? Muito bem. E nada como falar de pele depois do verão, né? Sim. Porque no verão, acho que muita gente, né, acaba torrando um pouquinho a pele, esquecendo do protetor solar, Precisamos, né? Porque... Então, né? A dermato já olha pra mim, né? Não entendi, mas tudo bem. A dermato é humana e a Carol sabe muito bem que a dermato também, às vezes, pisa na bola sem querer. A gente se cuida, mas as coisas acontecem, né? Então, agora, começo do ano… É hora de se cuidar. É hora de a gente pôr as coisas em dia, né? É hora de cuidar da pele, né? E já pra começar, conta pra gente, pro pessoal de casa já te conhecer um pouquinho mais. Como que começou essa paixão pela dermatologia? Como que começou tudo? Então, essa é uma história engraçada, porque eu virei médica meio que… Porque eu sempre gostei de estudar e eu tinha que ser médica, né? E quando eu comecei a me deparar com a dor dos hospitais, com a tristeza nos corredores, eu não dei conta daquilo tudo. E aí, eu sempre fui muito visual, assim. Eu gostava de coisas que fossem visuais. Eu estudava muito… Então, as minhas opções eram radiologia ou dermatologia, que eram bem visuais, assim. Então, a gente estuda pele e tal. E acabou que a dermatologia, para mim, na época… Eu acho que foi uma fuga, tá? Fuga do sofrimento humano, fuga da dor. Olha que legal, né? E aí, hoje, é tão engraçado que hoje eu acho que talvez eu seja muito sensível, porque eu vejo a dor mesmo na dermatologia. Eu vejo muita dor. Eu vejo… Os pacientes, às vezes, vão buscando ficar bem, bonitos, porque hoje o meu foco maior é a parte estética mesmo, e eu consigo ver a dor atrás disso. Então… esse meu olhar, que é um olhar humanizado, eu acho que faz um pouco a diferença no meu trabalho. E eu entendi que não adianta você fugir da dor. Ela vai atrás de você, de diferentes maneiras. Então, é uma dor diferente de você estar adoecido num hospital e vulnerável, mas eu consigo ver a dor de pessoas que estão muito sofridas e buscando uma melhora estética por algo que não está legal dentro. Entendeu? Então, eu acho que foi uma fuga que eu acabei me encontrando. E entendendo que eu tenho um papel nessa ajuda dos pacientes a se aceitarem, nesse processo de se ver bem, se reconectarem com eles, né? Sim, e trazer a saúde, para esse olhar de saúde. Então, um olhar global, assim. E eu acho que ali que eu consigo fazer a diferença. Porque em vez de eu fazer só um procedimento estético para dar aquela consertada ou aquilo que o paciente quer na hora, se ver melhor, rápido, às vezes eu trago esse olhar, que é um olhar humano, um olhar que vê a dor, mas que também vê uma esperança, que vê, às vezes, uma reconstrução não só de bochecha ou de lábio, mas uma reconstrução de vida, assim. Então, é um prazer hoje para mim conseguir trabalhar desse jeito, com consultas que são mais longas, com abordagens que trazem não só a dermatologia, mas toda a parte da saúde, porque isso faz parte, né? A gente é o que a gente come, a nossa pele tá bem se a gente dorme bem. Então, a gente tem que estar bem para
transmitir uma energia e não adianta só o procedimento. Então, eu acho que a minha grande diferença é essa, de conseguir ser essa pessoa que vai estar caminhando ao lado, porque para mim a estética é uma construção diária, não é um caminho curto, é uma jornada, né? Como a saúde é uma construção, é uma jornada em que você vai trilhando através das suas escolhas, né? E assim, tá do lado do paciente para dizer, olha, a gente pode fazer isso, tudo bem, não deu certo, errou, tomou um torrão, né, Carol? Igual Carol sabe, porque ela já me viu meio queimadinha uma vez, que foi porque entrei muito na água e acontece, a gente se cuida e acontece. E tá do lado do paciente para que ele tenha um apoio para continuar a rota, né? Não, e isso é super interessante, assim, você já mencionou esse caso, e assim, eu, quando comecei, para quem não sabe de casa, a doutora Camila é minha dermato, e eu me apaixonei por ela, por isso, porque na verdade eu vejo esse lado humano em você. Porque às vezes ela fala não direto, viu? Às vezes fala, ai, quero fazer esse procedimento, ai, quero fazer aquilo. Ai, não, agora não precisa. Porque não necessariamente a pessoa, ela precisa daquele procedimento, né? Igual você falou, você consegue olhar, ter esse olhar humano e consegue enxergar, não, hoje no momento, talvez aquela pessoa precisa de uma outra coisa. Às vezes precisa de um tratamento, tá com algum problema psicológico, se separou, né? Eu acho que um dos casos que deve mais aparecer lá, né, Gabi? A pessoa se separou e quer já ir no dermato. Não só no dermato, mas quer já arrumar o cabelo, tudo, né? Quer mudar o cabelo, quer mudar o guarda-roupa. Mas devem chegar vários pacientes pra você, aquela se separou e quer fazer quer mudar tudo, radical, quer mudar. Né? Tem uma história muito engraçada que eu atendi, às vezes, há uns anos atrás, um moço. E ele era um moço, assim, obeso, por volta dos seus 28 anos, e ele chegou lá no meu consultório preocupado porque ele estava envelhecendo muito rápido, ele se via envelhecido. 28 anos, né? Com a pele envelhecida. Claro, né? E aí eu fui conversando com ele, fui examinar ele, e ele realmente tinha uma pele um pouco mais grosseira, na pálpebra inferior, por sinal de pré-diabetes. A pele vai ficando, por resistência insulínica, ela começa a formar como se fosse um veludo. Então, nas axilas, nas dobras. Então, ele tinha esse aspecto embaixo do olho. E eu acho que era isso que ele estava vendo. E aí, eu fui conversando. E aí, eu descobri, assim, que ele estava pré-diabético. Que ele tinha uma compulsão alimentar. Que ele não dormia à noite. E ele não sabia nada disso. Não sabia disso e ele tinha resolvido começar a se cuidar. E ele foi primeiro aonde? Na dermatologia. Se você for ver, a primeira busca dele talvez tinha que ser assim, lá olhar um pouco essa questão na psiquiatria, da ansiedade, do sono, da compulsão. Mas ele foi no dermato. E em vez de eu passar só um creme pra ele, dizer pra ele que aquilo podia melhorar, clarear, tal, não, eu fui... Ou indicar um tratamento, né? Um procedimento estético. Eu fui indo a fundo nisso, explicando pra ele que o corpo mostra pra gente os sinais, né? Da nossa vida. Então é isso. E hoje eu faço muito essa parte da dermatologia junto com a medicina do estilo de vida. Tá tudo interligado. Então, a gente realmente é o que a gente come, né? E aí, às vezes, na minha consulta, eu vou falar assim com os pacientes. Então, você come fruta? Não come fruta. Então, a gente vai fazer um combinado. Tá lá na receita. É igual criança, né? Não, mas é igual criança. Eu vou colocar na receita assim, olha, no teu retorno, eu vou querer saber se você tá comendo uma fruta por dia. Que é aí que a gente, né? Combinado simples. Mas que assim, que adianta eu estar fazendo um monte de tratamento, peeling, coisas e tal, e as pessoas estão fazendo, não estão se alimentando bem, entendeu? E às vezes é um toque, né? Porque a mãe fala para a criança comer fruta. Né? A minha filha, eu falo, Laís, você não quer, que ela tem 14 anos e ela não quer, né, se cuidar, não quer ter celulite. Filha, a melhor coisa é você comer fruta, que tem antioxidantes, fibras, que vão te dar mais saciedade. Então, o olhar da estética é muito além, né? Não é só... É porque a gente tem aquele imediatismo, né? A gente tem aquele imediatismo que a gente olha a nossa pele e fala, nossa, eu acho que eu tô com uma ruguinha aqui, tô com uma mancha aqui. Então, você só olha o seu rosto, né? No caso, a gente olha o nosso rosto e já consegue ver, e já olha aquela imperfeição. Mas a gente não analisa que às vezes a gente tá dormindo mal, uso de cigarro, bebida alcoólica. Eu acho que não fazer atividade. Do imediatismo também, né? De a gente achar que tudo pode ser resolvido. Mas tudo isso com procedimento. Outras pessoas que já entrevistaram também, né? Toda parte da estética traz uma urgência.
né? E na verdade não é uma construção, né? Então, assim, e eu tento trazer isso para os pacientes, que a gente tem que ter essa construção diária, assim. Então, a pele, ela é um reflexo, né? E aí, das nossas escolhas. Você falou cigarro, né? Eu vi que alguém colocou uma pergunta ali. O que é pior, né? O que mais acaba com a pele? É cigarro e sol. Então a gente tem a dupla, assim, eu falo que são aquelas pacientes, né? Pra te destruir, né? Aquele perfil, assim, tipo argentinas, que gostam de ser magras, porque a magreza em excesso também aparece o envelhecimento, né? Porque vai ficando mais velho e vai perdendo um pouco da sustentação. Mas, assim, magras que se fritam no sol, claras, porque elas já têm menos melanina para proteger, né? E cigarro. Então, assim, é uma combinação perfeita. E a gente tem até um código, assim, que fala maracujá de gaveta. Que você sabe que a paciente fuma. Às vezes elas querem enganar a gente, Fala sabe? assim, ai, não fumo. Tá com aquela boca, não até fuma, a cor da boca muda, não né? fuma, só de vez em quando, mas tem... A pele fala. A voz também fala, né? Porque a voz fica diferente. Mas a pele fala, gente. A gente sabe quando fuma. A gente sabe quando usa anabolizante. Porque vem vertendo óleo. E você diz, não, eu não uso. Não adianta mentir, então, pra dermatologista. Ela sabe tudo. Então, não dá. E tem coisas que a pele mostra pra gente, né? Assim, mesmo distúrbios hormonais, a gente consegue ver que não tá legal, porque tem vários sinais na pele. Então, é isso, assim. Eu acho que essa questão da gente olhar para tudo. E hoje, hoje meu trabalho está muito nisso, assim. Então, os meus pacientes que estão lá comigo sempre, a gente vai percorrendo esses pilares da MEV, que são os pilares da medicina do estilo de vida, que é alimentação, atividade física. Então, às vezes, eu faço um combinado com uma paciente assim, olha... Vamos fazer assim, a gente pode fazer um Sculptra no seu bumbum para melhorar um pouco a flacidez. Mas primeiro você vai estar fazendo academia 2 vezes na semana. Pelo menos 2 vezes pra semana. No mínimo pra ajudar, 2 vezes. Né? Porque a pessoa, ela não quer, ela quer fazer o aparelho, ela quer fazer o Sculptra. E aí, quando ela volta, eu pergunto, você tá fazendo? Tô, doutora. E é muito legal, porque daí, assim, acaba que eu dou um motivo para ela entrar naquela ação, aquela motivação. Então, olha, eu vou fazer isso que ela pediu. Pra poder fazer procedimento. E aí, às vezes eu até falo, olha, eu vou fazer um desconto no seu procedimento se você fizer. Eu já fiz isso, viu, gente? E funciona. Então, assim, são estratégias que a gente usa para trazer a saúde para a estética, e funciona muito melhor, né? Porque o que adianta eu gastar rios de dinheiro num procedimento estético e a pessoa não comer proteína, não ter músculo para sustentar aquela pele, né? E acontece bastante, né? Porque a pessoa fala, agora eu vou fazer... A pessoa quer o mais fácil, né? Não quer ir na academia, não quer se alimentar certo. Não, só vou na dermato, aí já vou fazer o procedimento, já vou fazer no bumbum, tudo, e já vai ficar bom. E elas ficam frustradas, assim. Então, eu sei que o meu perfil de paciente não é esse, assim, que fica comigo, que gosta de mim. Meu perfil de paciente é paciente da construção. Uhum. E que daí, uma consulta, a gente vai falar sobre isso, na outra, a gente vai falar sobre atividade física, na outra, sobre sono. Tem uma história muito legal que, uma vez eu atendi uma paciente, a queixa dela era olheira, porque todo mundo se queixa de olheira, bigode chinês. Conta pra gente que são as maiores queixas. Maiores queixas. É sempre assim, minha olheira, bigode chinês e a boca que tá murcha. E todo mundo quer isso, quer que preencha a olheira, quer uma boca mais sensual. E a coisa tem que conversar, né? Eu falo, a olheira é campeã de dar complicação. Então, é uma área que cada vez a gente preenche menos, porque ela é uma região fina, dá muita reação mesmo, inflamatória, reação imunológica, muito hipercorreção. Então, é uma região que você tem que preencher com muita indicação, que na verdade são poucas as indicações de preenchimento de olheira. A gente estrutura o rosto, trata de outras maneiras para precisar menos preencher a olheira. Mas elas querem preencher a olheira. E aí essa paciente chegou lá, ela falou assim, eu tô com muita olheira, né? E aí eu fui examinar ela realmente tinha um olhar cansado, ela tinha uma microagnatia e uma retroagnatia, um queixo bem para trás. E quando eu vejo um queixo bem para trás, já acende um alerta na minha cabeça. Como você dorme? Aí ela, me disse que não dormia muito bem. Eu perguntei, você ronca? Porque é uma coisa, assim, as pessoas que têm um queixo muito pequeno, elas tendem a ter mais distúrbio de bucomaxilar, assim.
Ela falou, nossa, doutora, ronco tanto, faz 4 anos que meu marido saiu do quarto. Ele dorme no outro. Daí eu falei, então vamos combinar o seguinte, né? A gente vai olhar, vai cuidar de você, vai fazer os procedimentos para você se sentir melhor, menos cansada. Mas você precisa olhar o teu sono. Fiz um pedido de teste do sono para ela, de polissonografia. E a paciente queria fazer os procedimentos estéticos. E eu fiquei, a gente vai fazer um combinado. Você só vai fazer quando você fizer o estudo do sono. Porque o que adianta, gente? Você não vai dar resultado. Eu até posso dar um resultado, mas o benefício que eu tô dando para aquela vida, para aquele ser ali, é muito superficial. Uhum. E aí, gente, o teste do sono veio horror. Veio um horror. Ela tinha um monte de apneia, ela ficava minutos sem respirar, um monte de micro despertar noturno. Então, assim, o cansaço era muito uma sensação de cansaço, porque você passa a noite inteira sem aprofundar o sono. No outro dia você exagera na cafeína que piora a olheira, que te faz ficar, às vezes, com sensação de que tá com demência, porque você tá tão cansado, né? Cansaço, com esquecimento. Tudo, né? E aí ela veio, eu acabei encaminhando ela para tratamento, ela tinha indicação de fazer uma cirurgia ortognática, acabou optando por não fazer, fez o uso do aparelhinho lá, o CPAP, que trata a apneia, e depois voltou, a gente fez um preenchimento de queixo, porque ela não queria fazer a cirurgia, então a gente conseguiu trazer um pouco de harmonia nessa questão do terço inferior da face, e o marido dela veio junto para agradecer, porque a mulher dele tinha mudado. Que era outra mulher. Era outra né? mulher. Sim, porque dormir bem faz toda a diferença. Ela estava muito mais feliz, menos irritada. E ele tinha voltado a dormir com ela. Olha aí, gente. Gente, então Salvando assim, casamentos. A dermatologia também salva casamentos. A dermatologia pode salvar o seu casamento. eu podia ter feito só o procedimento estético. E se eu não tivesse sido essa dermatologista chata que eu sou chata, às vezes, ela não teria feito a polissonografia. Porque as pessoas, às vezes, elas não querem isso, entendeu? E isso Elas é o interessante. É. Você tem esse olhar, que esse é um olhar que você não tem aquele imediatismo, que é o que a gente já conversou, né? Você poderia pegar o dinheiro dela e falar, olha, vamos fazer esse procedimento, não deu certo, vamos fazer de novo, vamos repetir. E eu podia gastar horrores o dinheiro dos pacientes atrás dessas melhoras. Mas eu gosto de entender a causa, eu gosto de ir a fundo, eu gosto de tratar pessoas. Então, assim, eu me formei médica porque eu amo ser humano. E para mim, eu sempre falo, não pode, o meu propósito de vida não é só deixar a pessoa com menos ruga. É fazer uma diferença na vida dela. Que seja com autoestima, que é muito legal, mas com muito mais coisa do que isso. Então, assim, esse olhar, assim, de trazer uma coisa um pouco mais completa, né? Para a dermatologia, que acabou se tornando uma especialidade meio fútil, mas não é. Porque a dermatologia, ela é muito complexa. Hoje eu fico até triste de saber que eles tiraram a clínica médica do currículo da dermatologia. E a gente passa... É muito importante, porque você vai entendendo da doença para você ver o que é normal. Então, você faz falta, eu acho que porque daí fica uma coisa de autoestima como uma coisa só externa, né? Porque daí você pode consertar isso, pode consertar, e a pessoa se olha, e vamos dizer, tá, entre aspas, né, perfeita ali, porque tá com a olheira preenchida, tá com o lábio assim, mas por dentro ela não tá. Então, e ela não vai conseguir ser feliz, né, a gente se olhar e se gostar se não tiver essa parte interna também resolvida. Mas mesmo assim, às vezes é uma felicidade rápida, né? Igual hoje, pra estar aqui com vocês, assim, eu fiz uma maquiagem, né? Escondi o meu melasma, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a dermatologista que tem melasma e é uma dor pra mim. Então eu tô me sentindo mais bonita, porque eu tô maquiada. E eu acho que o trabalho tanto da maquiagem quanto da coloração e da estética, assim, médica, ela é um trabalho de resgate, de você se sentir bem. Mas o limite é muito tênue entre aquilo que pode te ajudar e aquilo que pode te escravizar. Isso é muito importante. E eu vejo muita gente escravizada com a questão dos procedimentos e mesmo com questões de aparência. Então, a gente tem que... A minha grande questão, e às vezes eu atendo adolescentes que estão começando nesse processo, e as meninas de hoje estão muito bombardeadas por a mídia, por uma cobrança de envelhecimento que é irreal, assim. Eu vejo, eu tenho que trazer esse olhar para elas, assim, sabe? De que a vida é muito mais do que só isso. Que tem muita coisa legal pra gente fazer do que a gente só se tirar foto no Instagram e se achar bonita e ficar, né? Então, assim,
a beleza como uma forma de autocuidado e como uma forma de você se sentir bem, mas sabendo aceitar. Aceitar as nossas limitações, aceitar o meu melasma, que depois eu posso mostrar para vocês, mas assim, aceitar o envelhecimento, né? É isso, assim, eu acho que é isso que eu tento trazer. E continua muita cobrança pra mulher, porque você vê pelas artistas, assim, né? Que vem em várias reportagens que aparece, nossa, veja como está tal atriz aos 50 anos, olha que linda que ela tá. Como se tivesse a idade, essa necessidade de parecer mais jovem. Né? E aí, e o oposto também é verdade, né? Quando às vezes passa aquela pessoa famosa na mídia, que ela não tá se cuidando pros padrões de beleza. Nossa, olha como que a pessoa está agora, né? E aí isso é importante, isso que você falou é muito importante, a gente não se escravizar, porque a gente fica muito refém da nossa beleza, a gente fica muito refém dos procedimentos, porque eu preciso colocar botox, eu preciso fazer esse procedimento, eu preciso fazer aquilo, e a gente vê, por exemplo, mulheres aí de 25, 30 anos fazendo vários procedimentos, né? E que ainda não são necessários. Mas é isso, né? Eu vejo meninas, assim, esses dias eu tava com a minha filha e ela... E hoje as meninas usam muito maquiagem e estão sempre... Adolescente já... Ela não queria sair do carro. Já, né? Criança, né? Porque ela não tava maquiada. Você vê porque ela ia encontrar uma pessoa que ela conhecia e não estava maquiada. E eu vou falar pra vocês, Alia, eu também tenho dificuldade, Camila, de chegar no consultório, vestir o meu jaleco e mostrar o meu melasma, sabe? Porque como se eu não... Aquilo tirasse um pouco... denegrisse um pouco a minha imagem. Porque como eu sou dermatologista, e meu filho um dia falou isso pra mim. Mãe, mas você tá... Ele falou assim, mãe, você tá com bigode. Eu falei, não é bigode, Augusto, é um melasma. Mas mãe, que é isso? Eu falei, então, expliquei pra ele que era uma mancha que vinha muito por causa de hormônios e de sol. Mas mãe, se você é dermatologista, por que você não tira essa mancha? Né? Assim, próprio filho da gente falando essas coisas. Eu expliquei, olha, isso não é uma coisa tão simples, não tem cura, tem controle, né? Mas eu falo pra vocês, hoje eu tenho esse desconforto, então eu compartilho a dor de muita gente. Porque a gente tem aquela dor que a gente... cada pessoa tem a sua própria dor e a gente tenta de alguma forma esconder ou camuflar essa dor. A gente não quer expor a nossa dor, né? Não quer ficar vulnerável. Não quer ficar vulnerável e ainda mais no seu caso. O dermatologista. Nossa, mas eu vou na dermatologista e ela tá com o rosto todo manchado. Então. A gente tem esses padrões. Um julgamento, um julgamento que a gente tem. Não só com dermato, né? Às vezes você tem o personal, mas aquela pessoa tá acima do peso. Então, não tá toda definida, não você não sabe o que tá acontecendo com ela. Então, a gente meio que estabelece a gente julga e estabelece padrões. E só que a pessoa não pensa, olha, o melasma, se tivesse tratamento, se tivesse como retirar todas essas manchas, com certeza você já teria tirado. E aí, né? às vezes eu atendo as pacientes e ela fala assim, doutora, eu vim aqui hoje porque esse ano eu quero tirar as minhas manchas. Daí eu penso assim, né? Quando eu vejo que é melasma, eu também quero, né? Aí às vezes eu tiro minha maquiagem e mostro pra ela meus melasmas. Isso é legal, né? Você mostrar. Eu acho que é isso que faz. Eu humanizo, eu mostro, né? Eu falo, olha, se imagina que se eu, que tenho acesso a tudo, todos os representantes levam tudo e falam, doutora, testa esse, vai melhorar, não sei o quê. E aí você testa, e todos os lasers, os últimos lasers que tem para tratamento, né? A gente tem acesso e faz. E então, quando eu mostro para ela que até eu tenho, né? Eu acho que eu tô dando mais do que um tratamento, às vezes, para ela. Eu tô dando uma aceitação e eu tô validando uma coisa, assim, que ela pode ter, que não é desleixo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem ter melasma. Mas eu vou dizer que não é fácil, tá? Então, assim, quando vocês conseguirem chegar lá no meu consultório e me virem sem a minha base para esconder, é porque já talvez eu esteja mais evoluída. Ainda eu não consigo, né? Mas eu acho que também tá tudo bem você querer também amenizar. Você querer se sentir melhor, né? Assim, desde que é difícil quando impede, que nem da sua filha que você falou que não quis descer do carro porque não estava maquiada. Não foi ela, graças a Deus, mas assim, foi uma foi uma amiga, mas assim, é que isso não pode atrapalhar a nossa vida, mas né? eu acho que elas, do jeito que elas estão ficando... Agora, eu vou falar pra vocês que eu tenho um desconforto. Se eu sair de casa e tô sem meu protetor com cor ali, que eu não... Eu fico um pouco desconfortável. E daí a gente encontra todo mundo. Então, eu me sinto um pouco refém disso. E aí, o meu questionamento, que é até pra vocês que trabalham com essa coisa de coloração, de imagem mesmo, até que ponto a gente não se escraviza?
com tudo isso, né? É um cuidado meu com os meus pacientes e comigo de não ficar escrava disso, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que vale na nossa sociedade de hoje, né? Isso é muito importante, né? Até que ponto vale a gente escravizar pela beleza? É claro que todo mundo quer ficar bonito, quer se sentir bem, ter autoestima elevada, porque isso ajuda em outras áreas da nossa vida. Mas a gente tem que o quê? Ter esse equilíbrio. Mas isso é muito frágil, né, Carol? É muito frágil, porque às vezes a gente fica naquela dependência. Você falou do protetor, eu também tenho essa do protetor. Eu não tenho melasma, mas eu particularmente, eu só uso protetor com cor. Eu não gosto, eu já me acostumei com o protetor, que ele já consegue dar uma harmonizada no meu rosto. Então, eu saio sempre com um protetor com cor. Ah, não, mas isso é ótimo, sua dermatologista é boa. Pra dermatologista já falou pra eu não sair sem protetor. Porque o protetor com cor, realmente, ele tem uma proteção maior, porque ele tem um pigmento que acaba fazendo uma proteção física adicional. E que é a recomendação para quem tem tendência de ter melasma. A gente sempre procura isso, né? E essa até é uma coisa que é legal a gente falar, que eu vejo um erro, né? Uma coisa que quando você me convidou para vir para um podcast, eu falei, vou tentar falar as coisas que eu vejo direto no consultório. Os principais erros, né? Assim. Uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo, assim, elas vão passar o protetor com cor, mas elas não gostam muito de ficar com aquela camada mais grossa. Então, elas passam, espalham. Então, eu falo para os meus pacientes assim, protetor é igual uma... imagina você fazendo um bolo, você vai passar em cima uma cobertura. O protetor, ele funciona dependendo da quantidade que você passa de gramas por centímetro quadrado. Então, se você pega um protetor e espalha, para ele não aparecer pesado, né? Aí você tá espalhando a proteção, você tá diminuindo aquela proteção. Então, um protetor que deveria ser 50, às vezes ele vira 20. Então às vezes é muito mais importante você passar. Eu peço para meus pacientes, assim, que não gostam de muita cobertura, que são aquelas que gostam de uma coisa mais levinha, elas usarem ou protetores mais levinhos, que a gente tem com cor mais levinho, ou elas usarem um protetor sem cor embaixo e depois passar um protetor com cor por cima. Que aí a gente garante uma camada um pouquinho maior de proteção. Porque esse é um erro que eu vejo no consultório. As pessoas põem o espelho e ficam passando e espalhando, assim. Tipo, tirando, assim, sabe? Como se fosse... a pessoa quer deixar natural e aí ela tira a proteção, assim. E eu era uma dessas antes, porque como eu não tinha melasma, até os 38 anos eu não tinha, eu não gostava muito de usar nada muito pesado. E aí eu me incomodava se tivesse uma coisa pesada. Eu gostava do mais leve, né? E a gente sabe que você vai perdendo um pouco aquela camada de proteção, né? Outra coisa que a gente fala... Outro erro conta os erros pra gente, né? Já vamos começar nos principais erros. Fora o protetor que eu ia falar, assim, hoje a gente tem muita opção, né? Então, uma das coisas que não abro mão, assim, falar... é um cuidado que faz muita diferença a longo prazo, assim. E eu gosto de dar motivo para ação para os meus pacientes, né? Que é fazer entender. Para a mulher é mais fácil, mas às vezes tem que pegar um homem e eles não gostam de usar. E daí você tem que... Aí eu falo assim, olha, comece a olhar o pescoço, o colo da sua tia mais velhinha, da sua avó. Compare, né? As regiões que você vê que... pescoço de homem, assim, é uma coisa que fica muito envelhecido, né? Então, assim, o protetor, além de proteger câncer de pele, que é uma coisa muito importante, ele assim, ajuda muito no envelhecimento, né? Porque você diminui muito esse fotoenvelhecimento, que é uma elastose, que você vê aquela pele que está ficando grossa, craquelada, assim, quebrada. É isso, aquele pescoço. Então, eu vou dando, vai olhando. Daí, às vezes, eu pego e mostro assim, olha a sua barriga e olha a sua mão. É a mesma pele que você ganhou de Deus. Só que essa aqui se submeteu muito tempo ao sol. Então, às vezes, eu falo que eu consigo salvar uma alma, né? Com esses exemplos de fazer eles entenderem, né? Principalmente os homens que têm mais dificuldade. De que o cuidado é diário com protetor. E hoje a gente tem muita opção. Então, tem protetor para quem não gosta de sentir nada na pele. Tem protetor que ajuda a absorver a oleosidade. Tem protetor... que some, tem protetor que hidrata, tem protetor que clareia. Agora eles lançaram um que eu achei super legal, que tem um glow, assim, então você pode passar o protetor sem cor e por cima só um bronze, assim, ele dá um tom bem bonito. Então, assim, com protetor já. Então, a gente, hoje em dia, não tem opção. Quando eu atendo alguém e falo, doutora, eu não gosto, porque não gosto. Hoje não tem mais desculpa. Antigamente, e não é um passado tão distante, a gente não tinha muita opção, né? A gente não tinha muitas opções de protetor e não tinha essa consciência da necessidade de usar o protetor. Eu gosto de uma foto que tem 2 irmãs gêmeas e elas são gêmeas univitelínicas, então elas têm o mesmo DNA. E uma é gordinha, um pouco mais gordinha,
e não tomou muito sol. Ela morou num lugar dos Estados Unidos mais afastado. E a outra tomou muito sol e fumou. E é mais magra. Então, as 3 coisas que eu falo que envelhecem, né? É um absurdo a diferença de idade que parece, assim, sabe? Parece bem mais velha, bem mais velha. Mas falando de proteger do sol, às vezes a gente parece que é neurótico, né? Minhas irmãs que falam, ai, gente, é horrível ter uma irmã dermatologista e viajar com elas pra praia, porque eu fico enchendo o saco de todo mundo, eu vou vendo as pessoas ficando rosa, assim, sabe? E aquilo vai me dando nervoso, assim. Porque eu sei que depois, porque é lesão de DNA, né? Você queima e você lesa DNA e ele não se recupera. Então você vai ter o fotodano, que é o dano acumulado que você perguntou, que você vai carregar pro resto da vida. E o bronze mesmo, que as pessoas gostam, ele é muito fugaz, né? Se você tem, você fica mais bronzeadinha por um dia, daqui a pouco às vezes você descasca e o dano do DNA e você levou. Ele continua, né? Então, às vezes eu falo assim para as pessoas, não é sobre não ser feliz e não ir pra praia. Eu mesmo tenho melasma, o certo era eu vender o meu apartamento na praia. Mas eu sou feliz lá. É sobre se cuidar. Eu faço o que dá. Às vezes acontece de você, né? Mas assim, ter consciência, né? Viver. Não peço para ninguém deixar de fazer as coisas. Eu tenho uma paciente que teve melanoma e ela gostava da praia, assim. Ela sempre ia, ela era feliz na praia. E aí ela ficou muito neurótica de não tomar sol. E aí eu falei para ela um dia, eu falei, ninguém falou para você que você não pode mais ir pra praia. Você só que você vai. Você vai se cuidar, né? Você vai se cuidar. É diferente de você ficar lá usando filtro baixo ou não usando. Torrando no sol o dia inteiro. E aí, já aproveitando do protetor solar, então, no dia a dia, pra mulher, então, seria interessante ela já passar no rosto, pescoço e colo? Sim. Todos os dias? Eu gosto dessa casadinha. E eu sempre peço pra fazer dorso de mão também, tá? Já passar Apesar na mão que também, dorso de mão é meio chato, porque como a gente lava a mão muitas vezes, a gente acaba tirando. Mas deixar no carro sempre. Então, assim. Às vezes vai se expor ao sol, porque o rosto praticamente a maioria das mulheres, todo mundo passa, né? O protetor no rosto, todo mundo passa. Nem que seja aquele pouquinho que tem com algum produto, né? Porque passa, várias coisas já tem. Mas o pescoço e o colo são regiões que a gente meio que deixa de lado, né? Só passa quando vai pra praia ou vai pra piscina e aí passa o protetor. Eu gosto de pedir, até tem algumas versões que eles são maiores e são específicas para essa região, que daí tem hidratante, às vezes tem outros ativos que já tratam e hidratam, que são específicos. Daí até falo para os pacientes, deixa na gaveta do sutiã. Quando você acorda, você vai pôr o sutiã, passa aqui. E aí você já tá hidratada, já tá protegida. Que faz diferença, né? E dá uma super diferença, né? Quando a gente olha, pega uma pele mais envelhecida, o colo, né? O colo, ele entrega também, né? A mão entrega bastante. Eu falo muito que é o pescoço do peru, né? O pescoço do... eu falo assim, olha, você... E fica bonito, né, gente? Vamos combinar. Que um bronzeado fica muito mais bonito. Qualquer roupa fica bonita. Mas você vai pagar um preço muito alto. Fora o câncer de pele, né? Que aumenta muito o risco de câncer de pele. Mas assim, o bronzeado, ele deixa mais saudável. Eu gosto muito do autobronzeador. E às vezes eu até falo para meus pacientes, indico algumas opções de marca, porque faz diferença, assim, esconde as varizes quando incomoda. E dá essa coisa, assim, sem estragar a pele. A parte ruim, então, sem ter a parte ruim. Seria esse autobronzeador. Eu gosto bastante, assim, tem várias linhas, assim, que são de todos os preços, mas o chato do autobronzeador é que se você não souber passar, ele mancha. Então, assim, sempre a dica que eu dou nunca vá passar um autobronzeador com a pele seca. Porque se você passar ele com a pele seca, assim, você tá sem hidratar a pele alguns dias, ele vai ser absorvido muito rápido pela pele. A pele vai estar ávida por uma gordurinha e vai absorver ele. E aí ele absorve de uma forma, às vezes, diferente, assim. Então, eu sempre oriento assim, hidrata a pele uns dias antes do autobronzeador, ou tá sempre hidratando, que é o ideal, né? E aí faz uma esfoliação leve no dia, e aí passa o autobronzeador. Cuidado com as proeminências ósseas, então espalhar bem, né? Eu, particularmente, não gosto muito daquelas versões que são mais líquidas, tipo mousse, porque eu acho que eles mancham mais rápido. Então, você tem que ser muito rápida, você tem que passar e espalhar. Então, eu prefiro loção.
E isso é muito individual, né? Mas ele funciona super bem. Se você mantiver a pele hidratada todo dia e um autobronzeador 2 vezes na semana, você pode ficar com cara de bronzeado o ano inteiro. Olha que legal. Olha aí, ó. Você pode manter seu bronze o ano inteiro e cuidando da pele, né? E o que é triste, gente, é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia há anos já se posiciona. Foi proibido o uso de câmera de bronzeamento artificial, porque a gente sabe que o risco aumenta muito o risco. E as pessoas fazem bronzeamento artificial, estão com liminar, clínicas com liminar na justiça, bronzeamento clandestino. E aí, assim, vai fazer o quê, né? É uma escolha das pessoas, mas é triste de ver, assim. Sobre a hidratação da pele, que você falou da importância de hidratar a pele. Tem aqueles hidratantes de corpo cheirosos, que já ouvi falar que não é bom, que tem hidratantes específicos para o corpo. Esse hidratante que você falou de passar antes, pode ser esse cheiroso, não pode? Então, na verdade, assim, a fragrância é uma coisa meio desnecessária para a hidratação da pele, né? Acaba que ela é, às vezes, um chamariz. Então, tem pessoas que só usam se tiver cheiro, que não gostam do... Então, assim, a fragrância em si, para quem não é alérgico, não tem rinite, não tem dermatite, assim, não é um problema em si. Se ela faz com que o paciente use, ok, não tem problema. O que a gente pede sempre, assim, é para que os hidratantes tenham uma composição boa. Às vezes a gente vai ver, só tem perfume. Aí não, né? Às vezes não hidrata. Hidratante. Então, assim, glicerina, ácido hialurônico, vários outros óleos que são bons, mas assim, a gente tem hidratante barato no mercado que vai cumprir o seu papel, né? Não precisa ser necessariamente um hidratante caro, né? Mas a hidratação é uma coisa que a gente devia fazer todo dia. E especialmente, assim, eu acho legal falar isso, porque todo mundo acha que hidratante é coisa de... vou na dermatologista, só vai passar hidratante. É futilidade. Futilidade, né? Mas para quem tem dermatite, e eu tenho dermatite, então eu posso dizer assim para vocês... Quando o paciente entende que se ele não hidratar a pele, ele vai se coçar, é muito legal, porque daí você vê que ele traz aquilo para a rotina, né? E eu falo para os meus pacientes assim, olha, para você, hidratante não é cosmético. Hidratante é tratamento, é remédio, porque estabiliza a barreira cutânea. Eu gosto de falar esse nome bonito. A pessoa já se sente, opa, preciso, E eles são caros, né? Mesmo. Isso é uma queixa, assim, nossa, da sociedade em geral, que não é uma coisa acessível para a população em geral. Pensa, a gente é grande, tem que passar no corpo todo. Então, é um tratamento que não é acessível para todo mundo, né? Mas a gente tem opções mais baratas. Eu sempre indico para quando o paciente não pode ou acha caro. E assim, é muito importante, porque você estabiliza a barreira, você vai ter menos prurido, qualquer coceira, você deixa a tua pele muito, muito menos sensível. Então, assim, o meu filho, ele tem coceira na praia, com a água do mar. E o que eu tenho feito para ele, assim, alguns dias antes da gente descer pra praia, sempre eu fico enchendo o saco dele para ele passar hidratante, porque ele não passa, né? Criança difícil passar hidratante. Casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Vocês pensam que a gente dá conta, não dá. A gente fala, né? E aí, às vezes, eu tenho que ir lá e eu ir passar. E aí, é engraçado, quando eu passo, ele tá, assim, 3 dias com a pele hidratada, ele entra no mar, que ele gosta de surfar, e não reclama. Porque a pele tá mais protegida. Então, gente, pro pessoal de casa, hidratar a pele todos os dias E o corpo todo, né? O corpo todo, né? Não esquecer do corpo. Assim, e eu até falo que... E isso é uma coisa que eu queria falar aqui, que eu falo todo dia no consultório, e às vezes as pessoas falam, nossa, doutora, você nunca falou isso. E eu tento falar para todo mundo, assim. Mas hidratar é muito importante, mas mais do que hidratar é não remover a hidratação. E o que acontece? Eu falo, Deus inventou a água, mas não inventou sabonete, tá? A gente tem essa mania de limpeza que é muito brasileira, né? A gente acha que a gente tem que ser limpinho. Tem que lavar, esfregar, esponja. Todo dermatologista que vocês vão falar para vocês não usarem sabonete menos agressivo. Por quê? Porque o sabonete, ele é surfactante. A maioria dos sabonetes comuns, eles são igual um detergente. Quando você pega um detergente e põe num prato de óleo, o que acontece? Quebra o óleo e você vê ele abrindo, né? Sim. Aquele prato cheio de gordura. E aí, o que você faz no banho? Você põe sabonete, você pega a água quente do banho. Que já é outro vilão, né? Que é outro vilão, que é igual ao prato quando você vai lavar churrasco. Você pega prato do churrasco, água quente, detergente e esponja. E aí ainda usa esponja. Pronto, acabou com a tua pele. Você vai levar toda a tua gordura embora, que é a gordura, são as ceramidas naturais, são as gorduras que estabilizam a pele. Então, assim, você vai ter muito mais
suscetível à irritação, à alergia. E isso no corpo, principalmente. Então, assim, dos meus pacientes, eu sempre falo, olha, sabonete que não faz espuma. Pode escolher qualquer um. Se você passou, ganha... que o povo adora dar sabonete de presente, né? E aí, chega... Quem não gosta de ganhar uma caixinha? Eu também adoro ganhar, né? Às vezes eles são super cheirosos e até o perfume em si não é um problema. O problema, assim, para quem não tem rinite, o problema é o grau de surfactante que ele tem. Se ele faz muita espuma, ele quebra a tua gordura e vai embora, entendeu? E isso é cultural nosso, de querer ficar limpinho, né? Então, assim, regiões tipo perna e braço, a gente nem precisava passar sabonete, tá? Axila, sim. Quando toma 2 banhos por dia, 1 banho sem sabonete. Daí sabonete só nas áreas principais, íntima, pé, axila, rosto, porque o rosto é oleoso, então o rosto tolera lavar 2 até 3 vezes ao dia. Mas não é com esse sabonete Não vai lavar primeiro. Outra coisa, né? Não vai lavar o rosto com o sabonete do banho, né? E eu vou falar até pra vocês uma coisa que acontece muito, assim, pra gente, às vezes menos é mais. Então, se o paciente usa um sabonete de banho que não é surfactante, assim, que não faz muita espuma, e ele tem uma pele mais sensível, ok. É melhor, às vezes, o sabonete do banho do que aquele sabonete que ele compra sozinho na farmácia, que todo mundo acha que tem que usar sabonete anti-oleosidade. Isso é uma coisa Olha, gente, eu tenho um caso, assim, eu não queria falar nem... Eu não conheço uma pessoa... Ela começou a falar, ela não quis apontar, mas já que ela tá me olhando, não, assim, eu até falei pra Carol, vamos falar do seu caso. Vamos já colocar o nosso caso aqui pro pessoal de casa. Assim, as pessoas acham que elas têm que usar o sabonete chique de marca francesa que remove a oleosidade. Tá. Só que... às vezes, a causa de uma dermatite, de uma irritação, de uma intolerância aos tratamentos é o sabonete. Por quê? Você está usando um tratamento, às vezes, com um pouquinho de ácido, com um renovador de célula, assim. Eles acabam já tirando um pouquinho as tuas camadas mais mortas. Aí você vai lá e põe um sabonete com ácido. Que a maioria dos sabonetes, dessas linhas que as pessoas compram sozinhas, elas têm escrito ácido salicílico. E ele é ótimo para alguns pacientes, não todos. As pessoas que estão... na minha receita está escrito assim, evitar o uso de sabonetes agressivos, esfoliantes, porque eles vão removendo uma gordura que te protege. Daí o que as pessoas fazem? Elas usam um sabonete agressivo. Todos daí os dias. A pele sai do banho assim, ó. 2 vezes ao dia. Daí a pele sai assim, ó. Antes de dormir também. Né? Tipo assim, aquela pele limpa que as pessoas adoram. Só que daí aquela pele repuxa. Daí elas vão lá e põem um hidratante, que às vezes não precisava ser um hidratante tão gorduroso, e aí fecha poro. Daí usa mais sabonete agressivo. É que aí acha que a pele tá oleosa, porque aí vai dar acne, então, né? Às vezes, assim, menos é mais. Então, eu prefiro o sabonete de banho do que, às vezes, um sabonete específico por uma pele que não é da pessoa. Né? Então, aproveitando esse menos é mais... o que, né? A gente sabe que tem rotina corrida, a gente até recebeu essa pergunta, não tem tempo, não. O que é imprescindível para a pessoa passar? Eu sei que é difícil generalizar, ainda mais disso que você tá falando, que depende da pele, mas o cuidado, assim, pode não ser o mesmo sabonete, né? Pode não ser o mesmo hidratante, mas, por exemplo, protetor solar todo mundo tem que passar. Protetor solar todo mundo tem que passar. Meus pacientes não... Eu falo isso assim... é inegociável, é inegociável. Né? Hoje a gente já sabe, a gente tem uma incidência solar cada vez maior, né? O câncer de pele é o câncer mais comum de todos os sistemas do nosso corpo humano. E assim, quem viver muito vai ter. Né? Não é todo mundo, mas assim... A probabilidade é alta, né? Então assim, pra quê que a gente vai, né? Então pra mim, se você me perguntar qual que é inegociável, é o protetor, né? Eu peço pros pacientes assim, não precisa passar nada, mas o protetor precisa. Faz. Né? Protetor, sim. Eu acho que esse cuidado do corpo é importante, assim, de usar um sabonete que não agrida tanto, que não tire tanta barreira cutânea. Então, eu gosto, às vezes, de umas opções de sabonete em óleo para homem que não gosta de passar hidratante. Ah, isso é legal, né? Então, sabonete... mesmo pra criança, né? Porque mesmo o que você falou, pra passar creme em criança é difícil. Quase que a gente tem que amarrar aqui. Então, não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas hoje a gente tem marcas mais baratas que tem essas opções, assim, também, de sabonete em óleo. E
E eu gosto muito, Camila particularmente, eu gosto muito de usar ácido. Eu acredito nos ácidos como renovadores e rejuvenescedores, né? Eu não acredito do milagre no pote, assim, não acho que nenhum creme faz milagre, mas a gente consegue ter melhora de textura, de qualidade, de rugas finas, às vezes com ácido. Só que os ácidos, eles exigem um cuidado, então às vezes exige hidratação, não é todo mundo que consegue. Exige uma prescrição, né, adequada, né? Não é comprar qualquer ácido. Não é todo mundo que consegue. Então, assim, basicamente, daí depende muito da pele, porque pele mais sensível precisa de protetor e hidratação. Pele que tem mais oleosidade, poro mais aberto, ela vai precisar mais de ácido. E a gente vai individualizando, não tem como. Mas o protetor é o inegociável. Protetor então, para todos os tipos de pele. Todos os tipos então, de pele. Já pro pessoal de casa, né? Já deixa o recadinho pro pessoal de casa aí, que é inegociável esse protetor solar, não dá pra escapar, né? E é engraçado que, assim, eu falo pros homens, principalmente, porque as mulheres é muito fácil, elas não precisam, mulher não precisa nem convencer, ela já vem usando e tal, mas os homens é uma Tem muito homem que não usa protetor solar, né? E aí, às vezes, eu tenho que apelar, sabe? Mostro foto de câncer de pele, sabe? Pra ver se a pessoa... E pra criança, já que, já linkando com crianças, criança também já é interessante a gente passar o filtro solar também. Sim, eu acho que assim, como as crianças todos têm... os dias já passar o filtro solar se vocês conseguirem, tá? Não, é que assim, a gente... Esse seria o ideal. O ideal, né? A gente tenta. Mas assim, ideal. O ideal seria, eu vou confessar pra vocês que eu não consigo isso na minha casa. A minha filha se cuida, porque hoje ela já tá se cuidando, já tem 14 anos. Mas o meu filho não. Mas vai pra um parque, eu sei que vai ficar... Porque hoje em dia eles têm, creio, 20, 30 minutos. Eu não acho que é um problema. Que é uma necessidade, assim. Assim, eu acho que dá... Até precisam, né? Porque só ficam no computador, nas telas, um pouquinho de dia, né? Tem criança que tem um fototipo muito baixo, que são aqueles muito clarinhos. Eles mesmos já... As crianças já crescem sabendo que elas sofrem se elas não se cuidarem. Então, elas já vão usar um pouco mais, assim. Mas eu lá em casa tenho um moreninho que ele vai pra escola sem, mas na praia ele passa bonitinho na orelha. Ele sabe que tem que passar, né? E é legal, uma coisa legal também que eu acho... passar o protetor sempre antes de sair de casa na praia. Sabe? Antes de você... Porque às vezes a mãe, né? E isso já aconteceu comigo várias vezes. Aquela vez, inclusive, Carol, foi isso, né? A gente cuida mais das crianças do que da gente, né? A gente passa nas crianças. A gente cuida. Toca. Ai, já deu a hora. Se foi no mar, vamos passar de hora. Aí a gente esqueceu da gente. Então, assim, eu tento passar em mim sempre antes. Porque senão, às vezes, esquece um lugar, né? E aí vai ter problema. O dia de nublado, isso é legal de falar. Nublado, que as pessoas... Não precisa passar protetor, porque não tem sol hoje. Tem um jargão, assim, as nuvens não filtram os raios de sol. E é isso. É pior. Por que é pior? Porque você não tem o infravermelho tão incidente, então você não sente aquele calor que te leva a ficar com medo do sol. Então você aguenta mais. Você fica mais exposto, né? Só que os raios ultravioleta que causam queimadura, UVA e UVB, eles estão passando, né? Que causam queimadura, envelhecimento, câncer de pele. Então, dia de nublado, eu tenho um nervoso na praia. Eu vou passando, vou vendo, assim, as pessoas ficando rosa, sabe? Eu tenho quase vontade de ser com uma plaquinha. Porque... Vai levar amostra agora na praia. Porque é bem pior. E aquela coisa, né? Na praia, por exemplo, se tá nublado, você consegue ficar o dia inteiro. Você consegue ficar fora da barraca, porque não tá aquele sol forte. Sim. Então, você esquece o protetor... E você acha que, não, tá nublado, então tá tudo bem. Igual o protetor baixo, né? Hoje eu acho que nem existe mais protetor 4, 2. Lembro que minhas irmãs usavam esses protetores. Tinha, né? O que acontece? Você passa 2, ele te protege 2 vezes mais que nada. Porque o protetor é isso, né? O número é o número de vezes que você pode ficar mais tempo. Então, se você passa um 2, você pode ficar o dobro do tempo que você ficaria sem queimar. Só que as pessoas... Às vezes, daí passavam um protetor baixo e se sentiam mais protegidas e ficavam mais... Porque achar que passei protetor, entendeu? Então posso ficar, Então, né? assim, a nossa recomendação para pele é sempre 30, tá? No mínimo 30 para começar. E assim, do 30 para cima, a diferença vai ficando pequena. Então, às vezes, é mais importante você usar um 30... E isso até nas crianças, assim, que seja muito resistente à água, porque eles ficam na água, eles não param quietos, e a gente não consegue repor, do que usar, às vezes, um 80, 70, uma vez só, né? Então, assim, a proteção acima de 50 faz muito pouca diferença. Tanto que tem lugares que proíbem. O Brasil, eu não sei se não proibiu, mas acho que não. Mas que você colocava, assim, 50 mais. Que quer dizer que ele é bem alto, já tá bom, entendeu?
O 100 não é diferente desse, É não faz muita diferença. né? Aí vale mais a pena você investir em resistência à água, no caso da praia, assim. Então, porque a maioria né? de criança é mais que 50, né? Quando você vê protetor com kids, né? É 60 geralmente, né? Mas eu, nos meus filhos, eu sempre uso muito resistente à água, porque eu não consigo tirar eles da piscina para poder passar eles ficam só na água, né? E só quando sai, já volta. Ou então usar a blusa, né? De proteção, que ajuda muito. A camiseta também é importante, né? Eu, assim, com essa história do melasma, hoje eu entro no mar até de viseira, assim. Tem umas viseiras que já são próprias. Já puxando do melasma, fala pra gente, pro pessoal de casa, um pouquinho do melasma. O que seria esse cuidado? A gente já sabe que não tem como tem uma coisa que eu acho bem importante de falar, que às vezes as pessoas, eu vejo que elas não sabem. E é muito importante, que o melasma não é só o sol que a gente toma no rosto, tá? Que o melasma, ele tende a ser muito mais, ele é uma doença própria do rosto. Ele pode acontecer em áreas extrafaciais, mas não é muito comum. Então, ela é uma mancha que tem um fator, é multifatorial, está relacionado com sol, hormônio, envelhecimento da pele, assim, fotodano. Mas hoje tem até uma questão, assim, talvez meio vascular e relacionado com o melasma. Eu, para mim, muito particular, eu acredito que o melasma não é uma doença da pele, é uma doença do vaso da pele, que tem dentro da pele. Que tá um pouco maluco e que ele abre os vasos. Assim, para mim, eu vejo essa relação, sempre vi, cada vez mais. Eu tendo melasma, hoje eu já consigo entender isso. Tanto que você toma calor só, ativa o melasma, ele pode ativar, porque ele faz uma vasodilatação, chega mais sangue e aí pigmenta. Mas o que eu ia falar, que eu acho que é uma mensagem importante, é que o melasma não é só do sol do rosto. O melasma é do sol que você toma no corpo. Sabe aquele sol que ativa a vitamina D? Que você toma ele no corpo e você não vai ficar bronzeada na hora. Você vai ficar daqui 3 dias bronzeada, né? Então, você tomou sol hoje um pouquinho, andou no parque. E você nem ficou vermelha, no caso, porque a gente que tem proteção não fica. Talvez a Gabi fique, né? Um pouco vermelha no dia. Carol não fica vermelha no dia. Só se exagerar, né, Carol? A Carol tem mais melanina, tem mais proteção. Mas, apesar de você não ficar vermelha, daqui uns 2, 3 dias o teu corpo entendeu que está sendo agredido. Já fica um pouquinho e começa a aumentar a produção de melanina. Você tem o primeiro sol que você toma no dia, que pode te deixar morena, porque você tem bastante melanina, ele é aquela melanina que tá ali na pele. Só que daí, o que o corpo entende? Tá tendo agressão solar. Já usou aquele. Produz mais. E quando, nesse terceiro dia lá, vem essa mensagem, produz mais melanina, aonde você tem o melasma, mesmo que você não tomou sol, ele já vai. Ele vem. Então, eu digo assim para meus pacientes que eu subo a serra manchada. Vou lá ficar o final de semana, né? Já volta. Na segunda-feira, o melasma já tá... Ele vem só ele. E aí, o meu marido tem uma reclamação. Ele diz, eu casei com uma mulher morena, que eu namoro com ele há muitos anos. E eu era mais morena mesmo, quando eu era mais jovem. E eu fui entendendo que o sol traz todos esses problemas. E sempre me cuidei muito. Né? Desde os 20 anos eu me cuido e mesmo assim eu tenho melasma. E aí eu falo pra ele, eu tenho que escolher. Ou eu tenho marquinha, ou eu tenho manchinha, né? Então não dá pra ter tudo na vida. Não dá, nunca né? Então assim... Então é aquela coisa que a pessoa também tem que cuidar, porque às vezes eu vejo bastante pessoas com melasma que elas só cuidam do rosto, né? Sim, eu ia usam falar chapéu, óculos, protetor, mas aí às vezes elas até tomam sol, né? Mas o rosto elas tomam sol. Então, e por isso cuidar com o rosto, ou com o corpo, né? Todo. Isso é e por isso importante. que essa mensagem é importante. É, pra você também cuidar com essa exposição no seu corpo. Porque ela vai estar mostrando pro teu corpo que ele tem que aumentar uma produção de melanina. E aí, aonde você tem esses melanócitos mais ativados, que é onde você tem o melasma, eles já estão mais ativados. Falam que eles são como criança hiperativa. Eles já estão ali mais ativados. Eles já estão prontos para dar o start. Entendeu? E não tem cura, tá, gente? O melasma não tem um procedimento que te indiquem que vai solucionar. Isso é mentira. Vocês têm controle. Então, você passa o ano inteiro controlando, clareando, cuidando. Tomou sol. Um pequeno deslize. E é triste, assim. O dia que eu vi que eu tava com melasma a primeira vez, essa é uma história engraçada. Meu marido chegou, tinha uns 38, já tinha tido filho, já tinha... E pode começar com uma idade um pouquinho mais avançada. Eu acho, assim, essa é uma coisa bem particular, que ele tá relacionado um pouco com essa parte hormonal, assim, da mulher. Quando ela chega mais depois de uma certa idade, que
tem mais TPM. Mais Me parece que a gente tem uma flutuação mais drástica, assim, sabe? Isso é uma sensação minha, que eu tenho como uma paciente, assim. Aí o meu marido olhou pra mim, a gente tava num resort, assim. Ele falou assim, vai lá no banheiro que você tá suja. Tá com o teu rosto sujo. Quando eu cheguei no banheiro, gente, olhei. E aí ainda a dermato olhando, né? Porque se for a gente E eu sei, e eu já me cuidava. Não sai. E eu me cuidava sempre, assim. Eu já tinha tido filho, não tinha manchado na gravidez, não tinha manchado na pode amamentação. acontecer bastante, mas, né, na gravidez a probabilidade não tomava é alta. anticoncepcional. Então, assim, eu não tava esperando por isso, tá? Quando eu cheguei e vi que era o melasma, eu voltei arrasada, assim. Ele falou, mas por que você tá chateada? Porque você é dermatologista, né? Você vai se tratar. Você vai resolver. Daí eu falei, é bem por isso, porque eu sei que isso é uma lida. E realmente, desde então, cada ano que passa, ele tá tomando conta do meu rosto mais, assim. Tá mesmo aumentando. eu me cuidando. Eu podia, se eu quisesse, assim, dizer assim, nossa, eu não suporto, eu não quero isso. Eu ia ter que vender o apartamento na praia, não ia mais pra praia. Você ia ter que ficar… né, sem me expor. Mas eu sou feliz na praia. Que é o que você falou no começo do nosso episódio. É aquele equilíbrio, né? A gente ter esse equilíbrio na nossa qualidade de vida. A gente não se escravizar. Mas não é porque você vai pra praia também que você vai sem abusar, protetor, sem… Não, né? não. Tem que ter os cuidados. Não. Aquele… Eu, inclusive, eu uso até… ir, mas com também com consciência e com exatamente. cuidado, né? Eu tenho até uma guarda-chuva. Quando eu sei que eu vou ficar muito tempo, igual eu fui pros Lençóis Maranhenses. Você já fica com guarda-chuva? Eu já tenho um guarda-chuva que tem proteção UV, mas qualquer guarda-chuva protege, né? Principalmente se for cor escura, ele já tem uma função de barreira física muito boa. E aí eu andava nos Lençóis Maranhenses com aquilo, assim. O pessoal de lá, os guias falavam, doutora, você é louca, isso aqui vai voar. E me salvou, assim, porque é um sol muito forte numa região que venta muito. Então, você não sente o sol. E aí, esse é o problema da praia também, né? Tem muito vento. E eles lá, assim, os guias, eles mesmos, que são morenos, eles usam aquelas máscaras que deixam só o olho pra fora. Porque eles já sabem que eles têm que se proteger fisicamente, né? Então, eu passei o tempo inteiro com o guarda-chuva pra me proteger. E mesmo assim, fazendo tudo direito, eu tenho que chegar, eu tenho que aceitar. Né? Tem que ter esse equilíbrio, isso, aceitar. Né? É isso. E o que você estava falando, acho que pra gente, que acho que é importante, a gente não falou muito dos 3 fatores do envelhecimento. O sol, o cigarro e a magreza, né? Que você falou. É uma coisa meio polêmica, né? Porque todo mundo quer ser magro. Então, isso que a Gabi falou é importante, né? Polêmico no sentido que todo mundo agora, principalmente, que tá todo mundo fazendo uso dessas canetas, tá todo mundo magro, mas… com as canetas, particularmente, eu vejo bastante o rosto… Tipo, o corpo tá bonito. Então, ou a gente tem a barriga chapada, ou a gente tem o rosto, né? Não é assim. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Depois dos 40, você tem que escolher. Ou você escolhe a cara… ou a barriga. Não dá pra pegar meio a meio? E assim, até dá, né, Carol? Você… assim, eu falo que tem pacientes e pacientes. Então, tem gente que tem um rosto mais estruturado, que tem uma estrutura óssea que permite uma magreza maior. Tem gente que tem, né? E tem gente que não. Então, tem gente que sofre mais com a magreza. Eu sou uma delas. A magreza me pesa, assim. Eu falo que eu fico triste. Adoro ficar magra, mas às vezes abre a porta do consultório… de jaleco, as pessoas não estão me vendo magra, porque eu tô com jaleco, e as pessoas falam assim, nossa, você tá tão magra. Eu sinto como se elas estivessem falando, nossa, você tá tão cansada, envelhecida, porque pesa pra mim. Mas essa magreza que você fala desse envelhecimento seria uma magreza… eu posso falar de uma pessoa que emagreceu, não uma pessoa que já é magra desde sempre, ou vem desse emagrecimento? Não, com as canetas, as coisas tomaram uma proporção absurda, porque além de ser um emagrecimento rápido, é um emagrecimento, às vezes, de pessoas que estão numa faixa etária que vai fazer falta aquilo, tá? Que você já perde. Então, assim, a gente tem essa programação de, às vezes, quando o paciente está programando… eu sempre falo para os pacientes, vamos começar devagar, né? Não vamos perder muito peso muito rápido, eles estão indo na endócrina, a gente faz uns combinados, às vezes a gente bioestimula, faz um estimulante de colágeno. Antes de começar. Quando está começando, para tentar espessar um pouquinho essa pele. Às vezes faz um preenchimento de estruturação óssea, para quando o paciente tem um pouco mais de deficiência óssea. Porque vai pagar um preço, tá? Mas assim, eu não tô nem falando só das pessoas que estão emagrecendo com a caneta, só, né, para ficar dentro do padrão estético. Eu tô falando até das mulheres, que hoje é um problema pra gente como dermatologista, e isso é bom, as mulheres estão envelhecendo com mais saúde, né? Então, assim, a gente vê que elas estão indo pra academia. Lá atrás, quando a gente tinha as nossas avós,
elas eram todas gordinhas, ninguém malhava, ninguém cuidava da alimentação. E esse rosto ficava mais preenchidinho, cheinho, assim, né? Elas também elas não usaram protetor, então elas tinham muito mancha, muito fotoenvelhecimento, mas elas parecem que tinham menos ruga, flacidez, assim. E hoje a mulher saudável, a gente falando de mulher saudável mesmo, que não é nem só… Ela é uma mulher mais magra. Então, ela traz um desafio para a dermatologia, que é um desafio de como manter essa pele bem, apesar de ter pouco subcutâneo, né? E é muito individual, porque tem gente que tem mais estrutura, tem gente que tem mais características que vão dar àquela pessoa a permissão de ficar mais magra. Tem gente que não. E é o que você sempre fala, né? Que você sempre fala. Que o que vale é o nosso osso, né? Se a gente tem bastante não, o osso, se você no rosto, né? Todo mundo fala assim, ai, colágeno. Não, bioestimulante de colágeno é ótimo, maravilhoso. O colágeno, ele realmente estrutura, firma a pele, dá aquela segurada. Mas, gente, se tiver que escolher, eu escolhi o osso, entendeu? A Carol tem os ossos ótimos, né? Você fala, nossa… O osso não dá pra injetar. Não dá pra injetar. E se vocês forem fazer essa comparação, e hoje tá super na moda, a gente comparar o envelhecimento das pessoas, e isso eu acho cruel, tá? Muito. Porque aí a gente pega e começa a comparar várias atrizes com 50 anos. Né? Gente, cada um tem um formato, né? Cada um tem um tipo. Então tem gente que vai envelhecer de um jeito… Não tem como. E hoje parece que ficou feio envelhecer. Ficou desleixo envelhecer, né? E não, tem gente que realmente envelhece menos. Porque tem mais estrutura óssea. E o legal hoje dos procedimentos estéticos e bem feitos, eu não suporto o nome harmonização, porque ficou banalizado, é trazer… devolver para as pessoas aqueles pontos que são um pouco de deficiência, assim. Então você vai vendo, não de deficiência em si, aonde aquilo ela precisa mais, aquilo que vai fazer mais benefício para ela, né? Então tem gente que é mais barata, que tem, né, mais Carol? Osso. Que tem mais osso, tem gente que é mais cara, como eu. Eu sou uma pessoa que 5 quilos em mim, assim, não é nem 5, 3. Eu já fico mais caída, né? Daí eu preciso de preenchimento. Porque aí o rosto é aquela coisa que a gente às vezes escuta a pessoa falar: nossa, fulano emagreceu um monte, mas envelheceu, né? Envelheceu. Porque o rosto emagreceu, e agora mas as canetas, elas também, né? As canetas estão trazendo isso de um jeito bem difícil. Assim, a gente está tendo direto, estudando sobre isso. E no começo foi até uma hipótese que os inibidores de GLP-1, que são todas essas canetas, eles poderiam causar envelhecimento, que parecia que estavam causando envelhecimento. Mas hoje já se provou que não são eles que causam envelhecimento, não são eles que fazem a queda de cabelo, é o próprio emagrecimento. Então, assim, como a bariátrica, né? Quantas pessoas vocês viram já que fizeram bariátrica e ficaram bem, mas envelheceram? Né? Porque realmente, então, para mim, assim, é sempre o legal é aquela programação, é você não fazer nada por conta, assim, que hoje em dia tem gente que você faz caneta por conta, né? É você ter alguém do teu lado para te orientar, para ver se você tá tendo o aporte nutricional suficiente, de repente programar um procedimento para antes, dependendo da sua dor, né, do seu estilo de rosto, de como você sabe que você vai envelhecer e devagar, assim, num processo de construção de saúde, né? É que a gente tem muita… Digo a gente porque eu também tenho essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade de aceitar o nosso envelhecimento, né? É aquela coisa, ninguém quer ficar velho, todo mundo quer não, eu não quero ficar assim, não quero ficar… Só que a gente tem Ninguém quer parecer velho. Ninguém quer parecer velho, né? Um sinal é o cabelo branco. Às vezes a pessoa tá super bem, mas tem o cabelo branco. Aí pensa, ai não, já é vozinha, né? Já tem cabelo branco. E aí a gente não quer esse envelhecimento. Só que a gente tem que adequar a nossa realidade. A gente tem que aceitar a nossa idade e tentar equilibrar, né? Tentar minimizar os efeitos. Mas eu vejo hoje que tem muita gente que não aceita. Assim, a pessoa já é 50 mais, 60 mais, mas quer ter um rosto de 30. E eu acho que é tudo, né, Carol? Quando a gente entende que envelhecer é mudar, né? A gente vai mudando. Né? E eu falo assim, eu quero o direito de ficar velha, tá? Falo isso, porque eu quero o direito de… Mas eu quero estar velha bem. Né? Eu quero me gostar. E não necessariamente é só pela aparência. É por uma construção de uma vida, talvez, de sabedoria. Tudo, de coisas que me deem prazer, assim… existencial mesmo, assim, né? Então, na verdade, eu acho que e é isso que eu tento trazer, assim, que não é só
a parte física e estética. Isso é uma ferramenta para a gente se sentir bem. Mas tem várias outras maneiras de a gente rejuvenescer. Que é a gente ter conexões sociais, que a MEV fala muito disso. Assim. Então, assim, todos dos pilares, a gente fala alimentação, atividade física e sono, eles são mais simples a gente entender. Mas a gente traz isso e a ciência mostra que as pessoas que têm boas conexões sociais, que são conexões que alimentam elas, assim, grupos de relacionamento, amizades, elas vivem mais, elas têm menos doença, então elas têm, e é científico isso, sabe? Então, às vezes, tem paciente que eu prescrevo isso, que eu coloco na receita, assim, marcar um almoço com as amigas uma vez por mês. Olha. E é isso, sabe? E aí você vê que, claro, às vezes aquele procedimento estético que você fez deixou a pessoa um pouquinho mais feliz para encontrar com as amigas. E é isso. Então, para mim, trabalhar com estética... É um quebra-cabeça, né? Que você vai... Mas trabalhar com estética é isso. É trazer, assim... Esse olhar. Né? E assim... Mas trazer outras coisas junto, porque no final das contas, a gente vai envelhecer, a gente vai deteriorar. De alguma maneira, envelhecer é perder um pouco a nossa autonomia, um pouco a nossas todos os sentidos. Então, tem gente que vai diminuindo a visão, a gente mesmo começa já a sentir. E aceitar isso, mas trazer as outras coisas legais que tem também, né? Que por isso que eu falo que eu quero direito de ficar velha. Porque tem coisas legais. A nossa sociedade que é muito etarista e valoriza só o que aparece jovem, e não valoriza a sabedoria, o conhecimento, o que tem na maturidade. E eu acho que isso é um pecado nosso, assim. A gente tem muito padrão, né? A mídia, ela coloca muito padrão. E as pessoas seguem esse padrão e acham que só esse padrão é o certo, né? Não conseguem olhar pro outro lado, né? Que seria essa relação social, essa sabedoria que você vai ter. Tudo, né? E a aceitação. Você se sentir bem com você mesmo. A gente podia muito ficar conflito, conversando o tempo inteiro, né? Mas a gente já tá... Já estamos terminando. Já estamos terminando aqui. Mas se você quiser deixar uma mensagem, assim, mais... uma mensagem especial para quem está nos ouvindo. Então eu acho que assim, cuidar da estética é um processo, né? É um processo de saúde que não pode ser uma urgência, que não pode ser um tapa-buraco. A gente tem que estar com esse olhar para a saúde mesmo e entender que aquilo tem uma limitação, né? Às vezes eu falo para os pacientes, olha, você tem vontade de fazer uma plástica? Você pensa nos próximos anos em fazer um procedimento cirúrgico mesmo para reposicionar o rosto? Tem pacientes que falam que sim. E eu falo, olha, então, às vezes, é melhor você guardar esse teu dinheiro, porque vai ficar bom, tal. Mas tem paciente que fala, não, doutor, eu não quero fazer, eu não me vejo fazendo. Então, aí a gente vai trabalhar para tentar, mas assim, entendendo que tudo tem uma limitação, né? E às vezes eu falo, a dermatologia, ela é limitada. A gente tem... arsenal que ajuda, mas a gente tem os nossos limites também, né? E eu acho legal a gente poder entender as expectativas e saber que é um processo, que tem coisas que a gente vai aceitar, que a gente pode ir além. Então, tem gente que quer realmente a cirurgia, tem gente que não quer. Eu mesmo não tenho certeza ainda. Eu acho que eu já disse que não queria, hoje já penso que talvez eu queira. E não acho que... Aí a gente também pode mudar de opinião, né? A gente vai sentindo e vendo as coisas, mas dentro do que faz sentido para cada um, assim. Mas é uma jornada, não pode ser algo imediato, assim. Bom, muito obrigada. Passou muito rápido, né? Passou super rápido, né? É muito interessante esse novo olhar que você tem, esse olhar que você tem para dermatologia, né? Não é aquele olhar somente para procedimentos estéticos, só entrar, assim, colocar naquela caixinha, naquele padrão e olhar aquele lado humano, que às vezes a pessoa tá precisando muito mais do que um procedimento. Ela tá precisando se olhar e se reconectar consigo mesma, né? Então, eu tenho certeza. Muito bom essa nossa conversa. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai no consultório muito mais para ter um acolhimento de outras coisas do que só para fazer uma toxina. Sabe? Então, acaba que esse problema que você teve na faculdade de medicina, dessa dor que você sentia, que ele te encaminhou para um atendimento diferente, né? Para um atendimento que você
mais humanizado, que você vê isso nas pessoas, que você traz essa tua sensibilidade, essa tua fragilidade que você falou, que muitas vezes a gente vê como um defeito, mas que você trouxe isso com uma qualidade para o seu atendimento, de você ver as pessoas de um outro jeito. Mas eu já tive muito conflito com a estética nesse sentido de entender qual que é. Às vezes eu fico pensando, será que eu também não estou participando desse universo que está levando as pessoas sempre a quererem mais e mais? Então, por isso que eu sinto que a minha posição é sempre de trazer um outro olhar para não compactuar com isso que a gente está vendo, que está, né, tudo virando sua aparência. E vocês que trabalham com isso sabem, né? O limite é tênue. Sim. Entre você se sentir bem, valorizar a coloração ou ficar dependente daquilo, virar um problema às vezes, né, para as pessoas. Com certeza, não só da coloração, né? De tudo, né? Que envolve a nossa imagem. Tudo que envolve a nossa imagem. Às vezes, uma marca assim, se eu não estiver vestindo tal marca, não vou parecer elegante, né? Tudo isso que são coisas que as pessoas vão colocando na cabeça pelas coisas que vêm e que não fazem sentido. E eu tenho certeza, com certeza, várias pessoas, né? O público em casa vai se identificar com isso, vai se identificar com essa nova abordagem e vai repensar o que são esses procedimentos estéticos na vida dela. Eu acho que tudo feito com saúde, né? A gente trazendo saúde e é sempre legal. Eu fico bem orgulhosa de saber que eu tenho várias pacientes treinando com a minha personal trainer, que eu consegui. Você já está estimulando as pessoas. Outras pessoas. Então a gente faz os combinados, assim, sabe? E eu acho que é legal. Isso é bom poder divulgar um pouco isso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu já fui outros médicos que eles só querem fazer procedimento, nem examinam, né? Às vezes as pessoas ficam até com medo, né? Tipo, não querem nem... E a gente traz esse, não, vamos fazer o que faz sentido para você, né? Já que a gente falou da coloração, né? A gente deixou um óculos para você ali da Blink, na sua caixinha rosa, né? Da sua cartela, né? Olha da sua cartela de coloração inverno. Vamos ver. Olha aí, vamos ver. Já pega o seu aí, que do nosso patrocinador, essa marca de óculos aqui de Curitiba. Tô super precisando, né? Pra proteger. Uma marca pra ir na praia, que você gosta tanto. Linda, olha aí, já pra proteger do melasma, já lindo, né, gente? Amei, obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Acho que esse novo olhar é um novo olhar mesmo. Porque... nem deu tempo da gente falar de cabelo, né, Carol? A gente vai marcar um próximo, né? Só pra gente falar de cabelos. E dos mitos de cabelo, que tinham vários, né? Mas isso daí fica pra próximo. Já fiquem de olho que vamos ter mais um episódio, porque conversamos e não falamos Não falamos tudo ainda, falta muita coisa. Ixi, gente, papo não acaba nunca. Por isso que a minha consulta é longa. Obrigada pela sua participação. Adoramos a nossa conversa. E com certeza você irá ajudar muitas pessoas com esses insights de hoje. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada, pessoal de casa. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Inscrever-se no nosso canal, né? Nos encontramos no próximo episódio.